Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, hoje iniciamos o caderno 3 e para quem quiser nos acompanhar, pegue sua apostila ângulo 3, coloque no módulo 30 e vamos lá. No módulo 30, trataremos a respeito da narração, isso mesmo. E todo esse processo que nós iniciamos lá no caderno 2, agora será retomado. Diante da narração, nós temos alguns critérios que são de extrema relevância, como o conceito de narração. Nós temos a narração, é um modo de organização de texto cujo conteúdo está vinculado em geral às ações ou acontecimentos contados por um narrador, que no caso é quem vai estar aí diante de toda a estruturação da história. Para construir esse tipo de texto, é preciso explorar os elementos da narrativa. Então, não há como nós separarmos elementos da narrativa de narração. Toda vez que nós falamos de narração, já está conectado ao termo os elementos da narrativa. Então, vamos lá conhecer um pouco esses elementos. Diante dos elementos da narrativa, nós temos o enredo, nós temos os personagens, nós temos o espaço, nós temos o tempo e também nós temos o narrador. Diante do nosso estudo hoje, nós focaremos diante do enredo, que faz parte aí de todo o passar da história. Então é preciso que se atente a este elemento aqui, ao enredo, para que a sua história não fique de uma forma, vamos dizer assim, que o leitor não consiga entender e explorar determinados pontos. Então é preciso que haja organização, objetividade, clareza e concisão diante daquilo que você está escrevendo. Então olha só o que nós temos mais à frente. Diante dos elementos, o primeiro que aparece para nós é o enredo, e ele já aparece com o seguinte conceito: é o conjunto de fatos ligados entre si que fundamentam a ação de um texto narrativo, ou seja, durante a história aparecem vários personagens, aparecem vários conflitos, mas nós temos aquele foco central. Porém, tudo o que acontece nós chamamos de fatos. E esses fatos precisam estar conectados para que a história tenha um sentido. Por isso a importância de se planejar o enredo, certo? O enredo pode ser organizado de diversas formas. Observe a seguir a organização mais comum. Então olha só como aparece para nós aqui essa organização. Nós temos alguns pontos a serem trabalhados, tá? Diante do enredo, e são eles: situação inicial, estabelecimento de um conflito, desenvolvimento, clímax e o desfecho. Então o enredo ele não é somente esse passar de histórias, ele é esse passar de histórias com toda essa organização que aparece aqui para nós. Então o que acontece dentro da situação inicial? Os personagens e espaços são apresentados. Quando você inicia a leitura do seu texto, você já percebe que há essa apresentação do espaço, que é o local onde ocorre, os locais onde ocorrem, e os personagens, tá? Que podem variar aí dependendo da sua história. Nós temos o estabelecimento de um conflito, surge uma situação a ser resolvida e diante dessa situação, tá, aparecem várias outras no decorrer do texto, que quebra a estabilidade de personagens e acontecimentos. Então um conflito ele vai puxando o outro para que realmente os leitores ou telespectadores se atenham diante daquilo que estão vendo ou ouvindo. Desenvolvimento, busca de solução do conflito. Então, diante do desenvolvimento, vai se perceber que os personagens vão em busca dessa solução. E claro que quando eles vão em busca dessa solução, surgem várias outras coisas. E dependendo da extensão do texto,
pode acontecer, podem surgir vários outros personagens, o personagem pode mudar de personalidade, enfim, dependendo de como você cria a sua história. Clímax, ponto de maior tensão na narrativa. Então, o clímax, ele é o ponto de maior tensão. Quando você acha que tudo está perdido ou tudo está resolvido, chega algo e realmente deixa esse ponto de tensão em nós. Por isso, há essa quebra do clímax com o desfecho que aparece logo em seguida. Solução do conflito. Então, quando você acha que tudo está resolvido, pode aparecer algo que quebre, ou quando você acha que tudo está perdido, que não vai ter mais solução, chega a quebra aí com o desfecho, que é a solução do conflito. Claro que essa solução de conflito pode ser de forma positiva ou pode ocorrer de forma negativa. Isso vai depender, claro, da sua narração. Então, pode terminar de um formato que você goste, que você estava torcendo, ou pode terminar em um formato que você não estava esperando. Então, você precisa estar conectado, você precisa estar atento para receber essas informações. Diante ainda do espaço, olha só, nós temos que ele é o lugar em que ocorre a narrativa. Então, pode ocorrer em vários locais, dependendo aí do que você esteja preparando. Pode ser em um sítio, em uma fazenda, em uma casa, em uma sala, tá? Em um quintal, na rua. Então, os espaços se modificam aí no decorrer da trama. Diante ainda do tempo, tá? Nós temos dois tempos. Nós temos o tempo cronológico e nós temos o tempo psicológico. O cronológico é aquele que os fatos são apresentados de acordo com a ordem. Ele respeita essa linearidade que acontece. Ou seja, é início, meio e fim. Então você vai ver realmente todo o acontecer, toda a trajetória. Dentro do tempo psicológico, vai se ter essa não linearidade. Pode já iniciar do final, indo contar como foi que esse final aconteceu. Pode iniciar da metade do filme. Pode fazer todos esses entrelaços aí entre final, meio e início, meio e final. Vai depender muito da organização do autor, tá? E depois nós temos o narrador, tá? Ele que vai contar toda essa história. E aí você percebe que a narrativa depende do narrador. Isto é, a voz que conta a história. O ponto principal de uma narrativa é o seu ponto de vista, ou seja, a perspectiva, o modo de contar e de organizar o que é contado. Desse modo, o narrador funciona como um mediador entre a história narrada e o leitor, ouvinte ou espectador. Basicamente, existem 3 tipos de pontos de vista ou foco narrativo, determinado pelo tipo de narrador. Então, no caso, nós estudaremos estes pontos aqui dos tipos de narradores em aulas posteriores, mostrando a diferença entre o narrador personagem, o narrador observador e também o narrador onisciente. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.